Olá a todos, muito bem-vindos. Meu nome é Marco, eu sou técnico agropecuária aqui do setor de fruticultura do Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Minas Gerais. Aqui, no nosso viveiro, a gente tem um foco de produção de mudas, tanto com espécies nativas, com outros cultivares também, né? E a gente tem um projeto de venda de mudas, que a gente procura atender o pequeno produtor, o sitiante, né? O chacreiro, para ter uma muda com a qualidade, um preço acessível, né? Que a gente possa tocar o nosso projeto. E eu convido a todos a conhecer o nosso projeto. Tá, aqui é o nosso telado, né? Como a gente costuma dizer, por onde algumas mudas já em processo de produção, né? E algumas em processo já de finalização são trazidas. Então aqui a gente tem várias espécies que a gente costuma produzir, né? Algum exemplo, o próprio piqui, né? Algumas variedades de goiaba, jaca, cajá, manga, que é um forte da região também. Então aqui é uma etapa do processo de produção. A tendência é que essas mudas daqui já saiam direto para o consumidor. As variedades mais da região também, mais adaptadas, né? O piqui, que é uma espécie nativa. Temos algumas variedades de manga, a manga ubá, que é uma manga típica da região. Manga espada, algumas variedades da espada, né? Manga espada rosada, manga espada abacaxi, uma nativa muito procurada, que é a mangaba, né? Que está entrando nesse processo de sumir, né? Então a gente tem essa meio que responsabilidade social de produzir essas mudas para que não acabe. Aqui nesse outro anexo, outras variedades também, goiaba amarela, que por surpresa nossa se tornou uma novidade, né? As pessoas conhecem pouco a goiaba amarela, a própria goiaba roxa, né? Que meio que nós introduzimos aqui na região, que passou a ser conhecida. Algumas variedades de cacau que são produzidas aqui mesmo no campus, tem tido uma boa aceitação na região. O coquinho azedo, que além de nativa é um foco nosso de pesquisa, de pós-graduação, juntamente com o piqui. E outras variedades mais comuns, né? O urucum, o corante, não sei como vocês chamam na região de vocês, mas é uma espécie muito interessante também, que a gente costuma produzir aqui. Eu vi que vocês têm também romã, outras coisas assim. Sim, produzimos uma variedade, romã, figo, amora. Na verdade a gente produz muitas coisas durante a safra, né? A própria lixia, que a gente só consegue produzir na safra, acerola. Então a variedade é muito grande. Aqui, Marcos, qualquer pessoa pode vir comprar? Sim, como funciona? Sim, aqui é acessível a todo tipo de público, né? É só vir nos visitar, dar uma olhada e levar o que mais agradar. Bom, aqui nesse espaço é um espaço mais voltado para a produção de citros, né? Os citros a gente tem que ter um cuidado especial, porque a gente precisa atender a uma legislação específica, né? Existem algumas regras para a produção de citros, e como a demanda de citros também é muito grande, então a gente deixa um espaço específico para a produção de citros. A gente produz muitas variedades de laranja, de limão, de tangerina, né? As variedades mais comerciais, né, que agradam mais ao público, então aqui a gente procura produzir. Eu vi que vocês têm também aqui parte de bananas também aqui, né? Sim, sim, a gente trabalha com algumas variedades de banana também, que é uma queridinha do público também. Então, são mudas micropropagadas, né, para atender também a legislação referente à propagação de doenças. Então a gente procura trabalhar dentro da biossegurança, né? Mas digamos assim. Seria possível também, por exemplo, o produtor daqui da região vir aqui e passar uma demanda para você, olha, eu preciso de tal muda? Sim, sim. A gente costuma trabalhar sob encomenda, né? Digamos assim. A gente trabalha com essa parceria, né?
O produtor aparece com essa demanda e a gente tenta suprir. Às vezes a gente trabalha com a parceria de não ter o material de plantio, a gente não tem a semente, o próprio produtor traz a semente, aqui a gente trata, faz o semeio, entrega para ele o produto final. Isso é muito possível, a gente já fez isso algumas vezes sim. Então aqui a gente detém todo o processo de produção, né? Desde o semeio da semente, né? A gente acompanha todas as etapas de produção, ou mesmo dos processos de enxertia, até o produto final. A gente não costuma trabalhar apenas com um período de produção, né? Como o foco do viveiro é o ensino e também a pesquisa, né? Então a gente precisa ter essa experiência para os nossos alunos, né? Desde o processo de plantio até o processo de produção. Uma coisa aqui que nós sempre batemos na tecla com os nossos parceiros, os nossos clientes, os produtores, é que todo mundo que chega aqui quer uma muda grande. Eu quero uma muda grande. Só que é uma responsabilidade nossa que as pessoas entendam que cada espécie é diferente uma da outra, né? Nem sempre uma muda grande é a melhor muda a ser plantada. A gente costuma falar que é melhor que se plante uma muda mais nova, né, do que se plante uma muda maior. Então, a gente sempre trabalha com esse padrão de plantio, né? E é uma responsabilidade nossa porque as pessoas entendam isso, né? Que falar, uma muda de 1,20 m de tamanho já estava produzindo, sim, é uma muda linda, mas às vezes não é um padrão bacana, às vezes é uma muda que já esteja um pouco velha, um pouco passada, né, dentro de um recipiente. Então essa é uma ideia nossa de colocar esse conhecimento na cabeça das pessoas. Aqui particularmente é o setor de fruticultura, né, da universidade, e aqui o pessoal, os alunos de graduação que fazem estágio aqui conosco, dos cursos de ciências agrárias, de engenharia florestal, engenharia agrícola e de agronomia, eles estão aqui preparando um substrato, né? Substrato básico para que a gente possa produzir as mudas. É um substrato que vocês em casa também conseguem produzir, não tem muito segredo, não tem muita dificuldade. A receitinha básica, digamos assim, uma receitinha de bolo, dependendo do que vocês vão ter na região, mas esse aqui especificamente, a gente está usando 2 partes de terra, né? É uma terra mais arenosa. Se caso vocês aí tiver uma terra um pouco mais argilosa, vocês usariam também a terra argilosa e misturar um pouco com a terra um pouco mais arenosa. Então aqui particularmente são as 2 partes de terra, 3 partes de terra, desculpe, uma parte de moinha de carvão, uma parte de esterco curtido e 1 kg de um adubo fosfatado, né? No caso aqui a gente está usando o MAP, mas vocês podem usar um 43010 ou um super simples, né, que são mais facilmente achados no mercado. Essa mistura, essa batida que a gente chama aqui, é misturada, a gente mistura no chão mesmo com enxada, deixar o mais homogêneo possível, né, para que vocês não consigam distinguir o que tem de areia, o que tem de moinha de carvão e o que tem de esterco. Deixar mais homogêneo possível, né? E a gente passa esse substrato para essas sacolinhas e para essas sacolinhas a gente passa as mudas. Aí daqui as mudas desenvolvem até o processo final, que é a venda e a posterior plantio. Marcos, lembrando esse substrato é mais destinado ao cerrado, aqui seria isso? Sim, né? Sim, é mais destinado porque é o tipo de solo que a gente tem aqui, né? Mas aí dependendo da região que vocês estão, vai ser mais direcionado para a região sul. É por isso que eu falei, às vezes onde você está o terreno é um pouco mais argiloso, né? Aí a drenagem desse substrato fica um pouco mais dificultada, por isso a importância de misturar um pouco do terreno argiloso com a terra mais arenosa. Tem alguma específica aqui que vocês têm que mudar a formulação? A gente muda a formulação especificamente para citros, né, porque por legislação nós não podemos produzir citros em terra,
Então a gente usa somente o substrato comercial, né? No caso de citros e no caso de banana, a gente só usa o substrato comercial. E para o caso específico do pequi, a gente só usa a areia. A gente não faz essa mistura para as outras variedades. Então, citros e banana é só o substrato comercial e pequi a gente só usa areia. Marcos, aqui na sua região, vocês têm algum tipo de doença de solo, como a filoxera, alguma pérola da terra? As doenças de solo, geralmente causadas por fungos, né? Os fungos estão ali naturalmente. Então, tem sim algumas ocorrências, mas para isso a gente procura usar porta-enxertos que são menos susceptíveis ou até mesmo imunes a algumas doenças, né? Especificamente no caso dos citros, os porta-enxertos são mais voltados para isso. As bananas, né, geralmente são mudas micropropagadas, então também são isentas de patógenos para reduzir exatamente esse contágio. Mas eu ia pedir para você aqui, ou para algum aluno, só a gente mostrar o processo. Por mais que a gente pareça que é simples, tem um jeitinho ali para não sobrar o ar, né? Sim, se você puder vir aqui, a Maria vai mostrar como que é feito esse processo. Bom, primeiro a gente escolhe um saco plástico. Nós estamos utilizando um menor. Bem do ladinho dela, mas isso, pode isso, pode ser. Nós estamos utilizando o menor porque nós vamos repicar mudas cultivadas que elas não precisam elas não ficam muito tempo dentro dessa sacolinha, então acaba não dispersando muito substrato. É uma técnica que a gente usa assim, com canos PVC mesmo, e nós vamos enchendo e dando batidinhas para não ficar ar dentro do saquinho, porque a raiz ela não consegue crescer com ar. A gente vai dando batidinhas para dar uma compactada aqui dentro. A gente enche até o topo e após isso, após todos ficarem prontos, nós vamos molhar todos, porque como aqui é uma terra bem arenosa, ela vai dar uma compactada e vai permitir que a planta, a raiz da planta esteja em contato com a terra. Tá certo. Quer comentar um pouquinho sobre a experiência de vocês aqui? Bom, aqui nós vemos toda a parte prática de várias disciplinas que nós temos durante o curso. Por exemplo, aqui a gente vê na realidade como funciona os mecanismos fisiológicos, morfológicos da planta. A gente vê a parte de botânica, de anatomia, fisiologia, até química, bioquímica. Então, dá para ver na prática tudo que a gente vê dentro da sala de aula e que muitas vezes não dá tempo da gente aplicar. Então, esse estágio aqui ele é muito importante para a gente entender como de fato as plantas funcionam e também como funciona esse processo produtivo e também comercial delas. Qual que seria a importância do carvão aqui nesse processo? Esse carvão pode ser cinza também, é muito legal. O carvão tem duas importâncias. É uma importante fonte de minerais, né? Cálcio, magnésio, são micronutrientes importantes para o crescimento e tem uma função também de melhorar um pouco a drenagem do substrato, né? Lembrando que o substrato ele tem que ficar úmido, né? Ele não pode acumular água. O acúmulo de água, o excesso de água pode ser prejudicial. Essas mudas no início do desenvolvimento são indivíduos sensíveis e o excesso de água pode prejudicar. Então essa é a função dessa moinha de carvão. E as cinzas, para esse caso, poderia ser uma fonte de minerais, né? Mas não teria essa função de melhorar a drenagem. Pode sim usar a cinza como fonte de mineral, mas para a drenagem não seria tão eficiente.
Eu vou perguntar assim só para nível de curiosidade, tá? Hoje a gente fala muito na fruticultura sobre o EM, que o pessoal fala, aqueles micro-organismos eficazes. Aqui vocês têm esse pensamento, alguma coisa? A gente fala assim que os fungos benéficos, vocês têm esse tipo de trabalho, micorriza? Não, a gente não tem nada ainda pensando nisso, nenhuma linha de pesquisa, por enquanto ainda não. Legal. Mas só para complementar a questão das cinzas que você falou, muitas pessoas elas acabam colocando as cinzas do próprio churrasco, mas isso é bem errado, porque no churrasco acaba pingando aquele sal da carne e o sal ele vai ser maléfico ali para a planta por modificar o potencial osmótico. Então seria sempre bom informar isso para as pessoas, para nunca utilizar a cinza da carne de churrasco. Certo. Uma última pergunta, só uma leiga, mas a diferença é muito grande sem esse preparo aqui, da pessoa colocar simplesmente uma terra pura? Vocês já fizeram essa pesquisa? Depende muito da variedade, né? Algumas variedades são adaptadas apenas para areia, no caso do piqui, mas essas outras variedades cultivadas teriam uma diferença sim. O esterco faz uma diferença, né? Uma fonte muito rica de matéria orgânica. O carvão faz a diferença, é uma fonte muito rica de minerais, né? E a gente recomenda, na própria cova que a pessoa vai abrir para plantar a muda, ela repetir esse substrato, né? Esse mesmo substrato que a gente faz aqui, a pessoa pode repetir no momento do plantio. Então faz diferença sim a pessoa plantar a muda no solo natural ali e plantar junto com o substrato. A gente recomenda sempre plantar com substrato. Aqui na minha mão eu tenho o famoso piqui, que é um foco, né, das nossas pesquisas de pós-graduação, um foco da nossa produção, né. O piqui é um fruto típico do cerrado, né, bem característico, para mostrar para vocês aqui essa estrutura que se chama pirênio, que como o nosso foco é produção, é plantio, então é a partir daqui que a gente começa o processo de produção. O pirênio, né, ele tem essa parte amarelada que é a polpa, né, que costuma ser consumido, mas para o plantio essa parte ela precisa ser retirada, né? Importante lembrar é que para plantio esse pirênio, o piqui ele não pode ser cozido, ele não pode ser refrigerado, porque isso com certeza vai prejudicar o embrião e não ocorrerá germinação. Para o plantio, vocês aí em casa, vocês precisam raspar essa polpa, né? Precisa ser despolpado. Então, vocês tiram com bastante cuidado, vocês vão retirando essa polpa, né? Lembrando, não pode ser cozida principalmente. Então, vocês vão retirando essa polpa até chegar no caroço. Só que depois de retirada essa polpa, vocês não podem simplesmente plantar logo em seguida. O piqui ele precisa passar por um processo de quebra de dormência, e a maneira mais prática de fazer esse processo de quebra de dormência é o armazenamento. Então o piqui, depois de despolpado, né, vocês vão armazenar num local sombreado, um local mais fresco, e deixar esse pirênio secar por um período de no mínimo 30 dias. Então após os 30 dias, né, dele despolpado, ele secando lá, ele armazenado, essa dormência ela já foi quebrada e vocês já podem fazer o plantio. Esse aqui é o aspecto do pirênio, né, depois de 30 dias de armazenamento. Aqui ele já passou por um processo de quebra de dormência e a partir daqui ele já está apto a ser plantado, né? A gente vai mostrar ali como que é feito esse processo de plantio. Bom, o piqui, como é comumente conhecido, é a joia do cerrado, né? É muito consumido em vários pratos, né? Arroz com piqui, frango com piqui, ou mesmo em natura, produção de licor,
de óleo, de doce. Então a variedade de produtos que podem ser feitos com o piqui é muito grande. Daí a sua importância socioeconômica, né? Muitas famílias, muita gente vive em função da coleta do piqui, é um gerador de renda muito grande para a região. E aí é que entra o nosso projeto, que é um processo de recuperar essas áreas de piquis que vêm sendo perdidas ao longo do ano. É uma espécie que demora um pouco para crescer, que tem uma taxa de germinação não muito grande. Então essa é a nossa responsabilidade, é produzir mudas em escala comercial para que essas mudas possam ser repostas no ambiente. Então esse também é um foco do nosso projeto, né? Tem essa responsabilidade social com essa planta nativa muito apreciada e muito querida na nossa região. Marcos, uma informação que a gente não tem aqui, mas é legal comentar. O piqui é um fruto que ele só pode ser colhido quando ele cai no chão. Sim, aí sim. Eu pedi também você mostrar que tem alguns que é um só, né? 1, 3. Alguns frutos podem apresentar até 4 ou 5 caroços, digamos assim, mas como você comentou, assim, ele está apto ao consumo, né, está maduro, digamos assim, é quando ele é coletado, quando ele cai no chão. O fruto colhido da árvore, né, retirado da árvore, ele ainda não está um padrão de maturação ainda próprio para consumo, até mesmo para plantio, né? O que é retirado o fruto retirado da árvore ainda também não está no padrão pronto para plantio. Então o piqui maduro para consumo é o piqui caído, é o piqui colhido do chão. Bom, para o semeio, nós costumamos fazer um semeio nesse canteiro que a gente preparou aqui, né? E o piqui, como é típico do cerrado, né, e adaptado a solos arenosos, então esse canteiro nosso aqui é somente areia, não tem nenhum outro tipo de substrato. É um substrato ideal para a espécie, se desenvolve bem, apresentou um desenvolvimento muito bom. Então é o que a gente recomenda que o plantio seja feito apenas em areia. Já teve alguma experiência assim, já fora daqui de uma região de areia? Aqui mesmo nós experimentamos fazer um plantio com um substrato um pouco mais argiloso, né, para ver se a gente conseguia aumentar esse leque de produção para áreas com um terreno mais argiloso, porém o resultado não foi muito bom. A gente chegou mesmo à conclusão que uma espécie desenvolve melhor mesmo em regiões mais arenosas. Eu mesmo andei em regiões aqui que ele tinha de monte num local, você atravessava uma diferença de solo, já não encontrava mais. Sim, né? Apesar do clima ser o mesmo, mas nesse caso aí o substrato realmente faz uma diferença muito grande. A gente recomenda mesmo areia, não tem outro substrato não. Quando a gente fala areia, por exemplo, a gente fala para o sudeste, é uma areia, São Paulo, uma areia mais branca, de construção. Sim, é areia lavada, né? Areia de rio. Nunca usar areia de litoral, né? Porque tem uma salinidade muito alta, então não seria o ideal. O ideal é areia lavada mesmo. Tá certo. Vamos lá então. Tá. Pro semeio, né, a gente tenta deixar o solo, né, um pouco arado, né, para aumentar a drenagem, né, para não ter aquele acúmulo de água, né, deixar bem preparadinho, né, plantar aqui o perênio de 3 a 5 centímetros, né, e um detalhe importante que nós chegamos à conclusão é a posição do plantio, né? Fizemos experiências com a semente nessa posição, mas as nossas pesquisas demonstraram que a posição mais ideal para que seja plantada seja essa aqui, né? Porque, né, dessa estrutura aqui que vai partir as radículas e desenvolver a parte aérea.
Então essa aqui seria a posição mais ideal que seja plantado, né? Como a gente planta em uma escala um pouco maior, a gente acaba que planta um muito pertinho do outro, né? Mais ou menos nessa profundidade aqui e cobrir com areia, simplesmente isso. Então esse aqui é o processo de plantio da semente piqui. Marcos, quando a gente fala assim areia, o pessoal que está assistindo está vendo assim marrom, é que a areia de vocês aqui... Sim, é porque essa areia é uma areia de uma região muito tradicional em Piqui, né? Então ela apresenta essa coloração um pouco mais avermelhada. Então, mas pode misturar areia com terra lá? Sim, pode fazer, né, um substrato, misturar 2 partes de areia lavada e uma parte de terra, né, que aumenta e fica um pouquinho melhor. Mas essa areia, a coloração é porque ela é típica de uma região de Piqui. Bom, cerca de 30 a 35 dias após, né, o semeio, após o plantio do pirene, né, as plantas começam a germinar. Então nós temos aqui 3 indivíduos, né, já germinaram, já passaram por esse processo, e após essa etapa aqui, nós transferimos para o recipiente, né, para o recipiente que vai ficar até a destinação final. Nós costumamos tirar com essas pazinhas e tiramos o pirene. Vou mostrar para vocês aqui a germinação a partir do pirene. Esse aqui é o piqui pré-germinado, e daqui a gente simplesmente transfere, né, para essas sacolinhas. A gente costuma usar um recipiente um pouco mais comprido do que os outros que a gente costuma usar, porque o piqui acaba desenvolvendo uma raiz bem comprida, então esse recipiente comprido dá mais condições, né, para essa raiz se desenvolver. Então nesse recipiente a muda se desenvolve até a destinação final, né, que são os projetos de recuperação de áreas, ou para o chacreiro que quer preservar o piqui em sua propriedade, né? Então esse aqui é o processo de produção da muda de piqui. Então aqui de uma maneira didática, né, nós temos aqui todo o ciclo do processo de produção da muda de piqui, né? O produto in natura, o pirênio retirado do fruto, o pirênio seco e as plântulas aí em processo de germinação, de produção, a plântula em seu recipiente, né, que ficará, né, até o processo de plantio, e a muda já apta a ser plantada, a muda já apta de ir para campo. Aqui nesse momento, o que vocês indicam assim? Que como a gente sabe que aqui é muito seco, tem que regar, tem esse no início? Sim, nesse início, sim. É uma planta jovem, é uma planta sensível, né? Então precisa desse cuidado com a irrigação, né? Existe esse mito do piqui que é uma espécie de cerrado e que não precisa de água. Realmente é uma espécie que tolera, né, a seca, que tolera a falta d'água. Mas quando a gente fala em indivíduo adulto, né, um indivíduo jovem desse, é como se a gente estivesse cuidando de um bebê, né, que precisa de mais cuidado, precisa de mais atenção. Então, puder molhar umas 2 ou 3 vezes por semana seria o ideal, né? Esse indivíduo, nesse padrão aqui, ele não tolera a falta d'água. Sobre a enxertia, Marcos, você já tentaram algum processo de aceleração de produção? Não, a enxertia em si ainda não foi feito nenhuma pesquisa nesse sentido. O que nós realizamos aqui foi um processo de seleção, né? Selecionamos indivíduos mais precoces, né? Plantas mais produtivas. Então nós já tivemos resultados aqui com um indivíduo com 5 anos já produzindo, mas não é nenhum tipo de alteração genética, não é nenhum tipo de enxertia, foi mesmo um processo de seleção. E aí nós tivemos esse resultado desse indivíduo produzindo com 5 anos. Sobre a poda do piqui, tem alguma condução específica? Não, o piqui em específico não existe nenhum tipo de manejo
nenhum tipo de poda ou tipo de condução. Uma planta, ela cresce livremente, tem o seu desenvolvimento livre e não tem nada nesse sentido. E eu que tenho aqui do meu lado, o famoso coquinho azedo, uma espécie nativa da região também. É um dos focos da nossa pesquisa de pós-graduação, né, para disseminação da espécie, né, que vem sofrendo aí algumas perdas ao longo do ano. Então é mais uma das nossas responsabilidades, que é propagar essa espécie importante na nossa região. Então a importância econômica é muito boa, o fruto é muito apreciado, a polpa para fabricação de suco também é muito apreciada. Então esse é o coquinho azedo. É uma espécie que produz muito, né, naturalmente, os cachos são muito vigorosos, e a nossa responsabilidade em cima é que, apesar de produzir muito, é uma espécie que tem uma taxa de germinação muito baixa. Na natureza, essas taxas aí ocorrem em torno de 2 a 3%, né? E podem demorar até 12 meses para germinar. Então, demora muito para germinar e quando germina, germina muito pouco. Então a gente abre mão, lança mão de algumas técnicas para a gente aumentar essas taxas de germinação. Essas técnicas foram desenvolvidas aqui pela nossa equipe de pesquisa, e com essas técnicas, né, que consistem aí em alguns processos de quebra de dormência, nós conseguimos aí taxas de 90 a 95% de germinação. Então, em escala comercial, a gente consegue aumentar de uma maneira significativa. Se não fosse isso, a gente não conseguiria fazer parte desse processo de disseminação da espécie, do processo de reflorestamento dessa espécie. O coquinho azedo, Marcos, qual que é o uso dele aqui na região de vocês e o que seria um solo para ele? Sim, como uma espécie nativa, né, típica dessa região, também é muito adaptada a solos mais arenosos, né, ao clima mais seco, típico aqui da nossa região. E o uso mais específico é a fabricação de polpa, né? A polpa do coquinho tem uma aceitação muito grande no mercado, o valor agregado é muito bom, né? Ocorre o comércio do produto, do fruto in natura, mas a agregação de valor é maior com a produção de polpa mesmo. Para a fauna, assim, ele é alimento de algum... Sim. Muitos animais da região se alimentam, sim, dos frutos, né? Algumas espécies de macaco, muitas espécies de aves se alimentam. Então tem essa importância também de fazer parte da cadeia alimentar, digamos assim, né? Da cadeia da fauna da região. Aqui na região vocês também têm a macaúba, né? Sim. Eu ia até perguntar a diferença dela e se essa aí, ela também iria, por exemplo, uma mata adensada, como uma mata atlântica, por exemplo. Sim, temos a macaúba também, uma outra palmeira típica da região. Passa por um processo de produção um pouco parecido com o do coquinho azedo. Também tem uma importância muito grande, né? A produção de óleos, tem a sua importância socioeconômica. Agora, em relação à sua outra pergunta, para um microclima de Mata Atlântica, eu acredito que a espécie não se desenvolveria muito bem, né? Um microclima um pouco mais úmido, um solo um pouco mais fértil, muito diferente do que a espécie está acostumada, né? Solos mais arenosos, mais ácidos, um clima mais seco. Poderia sim fazer um teste, né, um processo de seleção, mas acredito que ela não se desenvolveria bem. Aqui as mudas vocês têm para venda aqui, né? Sim, temos disponíveis mudas para venda do próprio coquinho azedo, da própria macaúba, né? Que é o foco do nosso projeto aqui, um pouco voltado para as nativas. Então temos sim, o próprio piqui, a macaúba, o coquinho azedo, que são nativas, nós temos aqui disponíveis. E aqui a gente está com o limão cravo, que é das espécies
que nós fazemos a enxertia. A enxertia que a gente faz é através da borbulha, né? Que a gente tira uma gema bem vigorosa, bem verdinha. Eu vou mostrar aqui para vocês. Mas antes, Marco, de chegar nesse segredo Sim. aí, queria perguntar para você qual que seria a diferença para o pessoal que não entende de semente e da enxertia? Sim, a enxertia é um processo que a gente pula algumas etapas, né? Quando a gente produz uma muda por semente, então a gente tem o semeio, tem a germinação, tem aquela fase juvenil para a planta se desenvolver, até chegar a um indivíduo adulto e ser apto a produzir. Com a enxertia a gente pula essas etapas de plantio, de germinação e pula essa etapa infantil também, essa etapa juvenil. Então a gente já insere uma parte adulta, digamos assim. Então esse processo de produção a gente consegue encurtar, né? Então essa é a ideia da enxertia, é encurtar esse processo de produção. Quais foram os porta-enxertos que vocês tentaram aqui e se deu melhor? Sim, a gente usa os porta-enxertos mais tradicionais, né? Mais comerciais que existem, né? A gente usa muito o Citromelo Swingo, o Volcameriano e o Limão Cravo. Esses são os 3 porta-enxertos que nós usamos, né? São porta-enxertos resistentes à doença, à gomose, principalmente, resistentes à seca, né? A gente está numa região do país onde a precipitação é um pouco baixa, a temperatura média é um pouco elevada, então esses porta-enxertos resistentes à seca, resistentes a altas temperaturas, dão mais suporte para essas plantas se desenvolverem. Legal, vamos lá, vamos para o método aqui então de escolha. Sim, eu escolhi um ramo aqui pelo fato de estar bem vigoroso, estar bem verdinho, né? Então vou mostrar para vocês aqui o processo. A gente retira todas as folhas, todos os espinhos. Sempre o galho verde, no caso. Sim, sempre o galho verde. Você vê que o galho está bem vivo, né? Está com um vigor elevado que a gente costuma falar. Então a partir daqui nós vamos retirar as nossas borbulhas para fazer enxertia. A borbulha em específico é essa gema aqui, ó, que está na axila da folha, né? Então essa gema aqui que nós enxertamos, que vocês vão acompanhar o processo. Então na enxertia dos citros a gente usa o processo de borbulha. Lembrar que é esterilizado, pessoal, sempre perguntar isso. Sim, é um processo de enxertia, né? Com um material mais limpo, mais esterilizado possível, né? Esse aqui é um porta-enxerto de limão citromelo swingo, que é o que a gente costuma mais usar aqui. O que a gente faz é a técnica que a gente chama de T invertido, que nós fazemos um corte superficial na casca, por onde a borbulha vai ser inserida. Vou mostrar para vocês aqui o processo. A gente mede aqui em torno de 15 a 20 centímetros, né? Esse aqui é mais ou menos a altura que a gente faz o corte. Então a gente faz um corte primeiro na horizontal, depois faz um corte aqui na vertical e abre a casca. Então esse aqui é o processo do T invertido. É nesse espaço aqui que a borbulha vai ser inserida, né? A borbulha a gente tira daquele ramo que nós coletamos, né? A gente corta um pedacinho que ele fica mais ou menos triangular. Essa é a borbulha. Essa parte aqui que é inserida por baixo da casca. Deixa eu pegar aqui com mais cuidado. Só a mão aqui, virar um pouquinho. Aí. Deixa eu abrir mais aqui um pouquinho.
aqui está a borbulha inserida por baixo da casca, e agora a gente cobre essa borbulha com plástico filme, né, para que ela fique mais próximo possível, né, para que os vasos da borbulha se liguem aos vasos da planta, para que evitar que ela perca água e também evitar que entre água e que ela apodreça ou que ela possa vir a morfar. Então a gente cobre com o plástico filme. Ficar bem apertadinho, bem protegido. Só deixa mesmo a borbulha fora, no caso, né? Esse é o processo da enxertia, da borbulha já inserida no porta-enxerto. E uma outra etapa que nós fazemos aqui do processo de enxertia é o que a gente chama... Só comentar, Marcos, aqui. Aqui você deixou algum espaço ou não? Ficou fechado mesmo? Ficou fechado, ficou bem apertadinho, não tem espaço nenhum, né? Para não entrar água e para ficar bem apertado, para a borbulha estar o máximo de contato com o porta-enxerto, né? Para que seus vasos se liguem. Assim, não, que às vezes a gente vê deixando um biquinho aqui da borbulha sair. Aqui sim, não precisa, não, aqui não precisa, aqui não precisa. Interessante. Então vamos lá. Sim. E o próximo etapa do processo de enxertia é o que a gente chama de tortura, né? A gente faz essa dobra no porta-enxerto, né? Reparem que eu estou deixando a borbulha o mais alto possível, né? O mais alto possível. A gente faz essa etapa por duas razões. Primeiro, por causa da dominância apical, né? Como a borbulha vai estar numa região mais elevada, ela vai exercer uma dominância apical, né? Os seus hormônios vão acabar se tornar prioridade. E outra etapa é que essa tortura, essa dobra, faz com que os fotoassimilados, quando passem por essa região, eles deem uma freada, né? Então, que a gente costuma ver, chamar de seiva elaborada, quando ela passar por aqui, a água, os nutrientes passar nessa região, essa curva dá uma freada e esses nutrientes, essa água, elas se concentram mais na região da borbulha, deixando a borbulha mais nutrida, favorecendo o crescimento. Então, só para efeito de dúvidas mesmo, que eu falei. Então, aqui a fita você isolou bem, para não ter umidade. Teria que ser uma fita já própria, já que ela estoure, né? Que ela deixe estourar. Seria isso? Ou você vai tirar? Sim. Fizemos a enxertia hoje. Daqui 15 dias nós retiramos esse plástico. Ah, sim. Sim. Daqui 15 dias já é tempo suficiente, né, para ocorrer essa união e o porta-enxerto já começar a nutrir a borbulha. Então aqui ficou o processo meio que por conta de vocês. Então você que vai liberar ele estourar no caso dele. Você anota o dia que você fez a sua enxertia e daqui 15 dias você retira o plástico. Tá certo. Vamos lá ver na continuação. Sim. Aqui a gente já tem uma borbulha que já foi, né, que já brotou, já passou pelo processo de enxertia, já passou pelo esse processo de crescimento, já tiramos o plástico. Então aqui a gente tem o porta-enxerto, né? Temos aqui a região da enxertia. Então, nesse espaço aqui nós temos dois indivíduos. Daqui para cima é uma espécie, uma variedade diferente, daqui para baixo é outro, né? Lembrando que o porta-enxerto ele serve apenas para nutrir a borbulha. Essa é a função dele. Aqui a gente já tem um indivíduo um pouco mais desenvolvido, né? E o que acontece a partir daqui, né? Quando for preciso ser plantado, nós fazemos o que a gente fala de desmama, que a gente retira o porta-enxerto. Então nós temos aqui a região da enxertia, a gente faz uma poda. A gente retira esse porta-enxerto. Então, quando essa muda for plantada, ela é plantada dessa maneira, sem o porta-enxerto desenvolvido. Aqui sempre lembrando que nem aqui, olha, vai acontecer a brotação. Sim, vai acontecer. A pessoa tem que já estar informada. Sim, O que for brotando
abaixo da linha de enxertia faz parte do porta-enxerto original, né? E os porta-enxertos geralmente eles são muito vigorosos, né? Eles brotam com uma facilidade muito grande, brotam com um vigor muito grande, então o que for brotando daqui para baixo tem que ser retirado, tem que ser podado. Ô Marcos, depois da aula aí, só fazendo algumas dúvidas. O porta-enxerto ele vai ser sempre plantado por semente? No caso? Sim, o porta-enxerto é sempre produzido por semente. Esse é o processo de produção do porta-enxerto. Já a variedade de copa, ela tem que ser tirada de uma produtiva. Sim, as copas, a variedade são retiradas de matrizes, né, mais selecionadas, bem nutridas, com estado fisiológico bom. Então, são as matrizes ideais para que essas borbulhas sejam retiradas. Tá certo. E uma última pergunta. O tempo que nem você falou, vai ter uma pergunta de lei. O tempo que você falou, ela está em produção. Se a pessoa tiver uma boa borbulha, mas de uma planta nova, ela vai sofrer o tempo de produção, né? Sim, sim. A gente espera que uma planta dessa produza com 18 a 20 meses. É o esperado. Lembrando que para ela chegar nesse porte, já ocorreram aí do semeio, do porta-enxerto, até chegar nesse padrão de plantio, já se ocorreram em torno de 14 meses. Então são 14 meses até eu ter uma muda nesse padrão e mais uns 18 a 20 meses até ela começar a produzir. Aqui o corte, ele tem alguma especificação, por exemplo, a proximidade? Aqui? A gente costuma fazer um corte aqui de 1 a 2 centímetros, né? A gente faz um corte que a gente chama de enviesado, né? Que ele está inclinado para cima para evitar um acúmulo de água, uma disseminação de um fungo, né? A ideia é mais ou menos essa. Quando a água bater aqui, ela bate e escorre, não vai acumular água para evitar algum tipo de contaminação. Tem uma época ideal ou qualquer época do ano a gente pode fazer esse enxerto? Sim, os citros geralmente, como as matrizes são muito bem cuidadas, são muito bem nutridas, então acaba que dá para a gente enxertar o ano praticamente todo, mas a gente também pode ter esse cuidado, essa percepção de enxertar na primavera também, no verão, que as matrizes estão mais vigorosas. Bom, em relação à fitossanidade, como nosso viveiro ele passou por um processo de certificação, e especificamente em relação aos citros, a legislação não permite que as mudas sejam feitas em substrato e de terra, né? Essas mudas elas têm que ser produzidas em substrato comercial. Então a gente adquire o substrato para poder fazer as mudas. Principalmente uma doença chave aí em relação aos citros, que é a gomose, né? Que é uma doença de solo, é um fungo disseminado de solo e coloniza os vasos da planta, entope esses vasos, impedindo aí a translocação de água, de nutrientes, até que a planta morre. Então, uma das maneiras que a gente tem de minimizar esse risco de disseminação da doença é usar os porta-enxertos que são resistentes, né, que tem a resistência à gomose, e usar o substrato comercial, que é um material que é esterilizado. Então a chance desse material ter esporos do fungo é muito pequena. Então essa é uma das maneiras da gente minimizar isso. Uma outra praga também muito comum para citros é a tão conhecida minadora, né, que é uma mariposa, uma borboletinha que põe os seus ovos na folha, né? As larvas, quando eclodem, elas acabam cavando esses túneis na folha, né? Tanto na parte de cima quanto na parte da folha. Então essa aqui é uma característica, um sintoma muito característico da larva minadora, que é conhecida. Existem produtos específicos para combater esse tipo de problema, né? São produtos que são pulverizados, né? Que vocês podem encontrar no comércio, produtos comerciais. E uma das alternativas que existe é ter aí perto do seu pomar uma caixa de marimbondo. O marimbondo ele é um inimigo natural desse tipo de larva. Ele cava esse túnel da folha e acaba comendo a larva. Então essa seria uma alternativa. Então o marimbondo que o pessoal reclama tanto, ele é um predador? Sim, ele é um predador e é um inimigo natural para esse tipo de problema. Tá certo. Então como o pessoal pode adquirir as mudas com vocês aqui, né? Sim,
E uma das prestações de serviço que a gente tem aqui também é essa orientação, né, para o pequeno produtor, para o sitiante, né, de como cuidar da sua planta, de como plantar, de como adubar, como podar. Então, quem adquire a nossa planta não precisa adquirir também. Quem quiser entrar em contato com a gente para tirar alguma dúvida, né, às vezes está com um problema lá, o pessoal costuma tirar uma foto, manda para a gente tenta ajudar. E esse é o intuito do nosso projeto, é disseminar as mudas, né, para preservar as espécies que aos poucos vai acabando, e disseminar o conhecimento também. Eu tenho aqui comigo um fruto muito típico da região, muito comum, que é a manga-ubá. Vou falar para vocês aqui um pouco do processo de produção de uma muda de manga-ubá. A manga-ubá, ela serve também como porta-enxerto. Então, a partir dela, nós podemos produzir outras espécies. Mas antes disso a gente tem que plantar. A manga, todas as variedades de um modo geral, ela tem uma classificação que é chamada de recalcitrante. Então o embrião ele não tolera perda de água, né? Níveis aí acima de 5%, o embrião já fica inviável para plantio. Então a manga em específico não dá para você guardar a semente. Então após o consumo ou após a despolpa do fruto, né, você precisa plantar. Não significa que você consumiu e tem que plantar na mesma hora, mas a gente aqui, no máximo uma semana, se passou disso, o embrião fica inviável e acaba não germinando. O plantio pode ser feito no canteiro ou já pode ser feito direto no recipiente, né, usando aquele substrato, né, que nós já havíamos comentado também. Não tem muito segredo, né? É só a gente colocar uma profundidade de 3 a 5 centímetros, já é deitada, o suficiente. Sim, deitada. A gente coloca deitada. Pode. Olha, não, deixa eu mudar essa aqui. Tá. Pode ir? Pode, que essa aqui não é deitada não. O plantio, né, a gente usa, deixa eu pegar um que está limpo. O plantio a gente usa aquele substrato que vocês vão ver aí em um outro momento. Mais arenoso, né? É isso. Uma receita da casa, digamos assim, né? E a gente coloca a semente uma posição meio que de ladinho, digamos assim, uma profundidade de 3 a 5 centímetros. Deixa eu só entender aqui nessa aqui. Me mostra nessa aqui, o que seria a posição ideal? Sim, o ideal seria nessa posição, o semeio. É como se podia dizer que é em pé, não sei. Sim, meio de lado. Meio de lado, sim. Não em pé. Esse aqui seria a posição ideal, é simplesmente cobrir com substrato e ir regando, né, e irrigando diariamente, mantendo o substrato úmido, né, porque o embrião não pode tolerar essa perda de água. Esse processo valeria que vocês têm outras mangas aqui, né? Sim, trabalhamos com outras variedades, manga-espada rosada, manga rosa, manga-espada abacaxi, né? Na verdade, a gente produz a variedade que a gente conseguir em material, a gente acaba produzindo, né? O processo em si é o mesmo. Agora aqui, Marcos, o pessoal vai sempre perguntar, você plantou na semente, quanto tempo leva e por que enxertia? Sim, o processo de produção por semente, né, que a gente chama de pé franco, ele tem que passar por todas aquelas etapas, né? De germinação, de fase de maturação, até chegar um indivíduo adulto e começar o processo de produção. Então isso pode demorar um pouco. No caso aqui da manga, em torno de uns 5 a 6 anos. Então a gente lança mão aí de algumas técnicas para reduzir esse tempo de produção, e a técnica mais usada é a enxertia, né, que tem esse intuito de reduzir esse tempo de produção. No caso da manga em específico, a enxertia é feita por garfagem. Como porta-enxerto, costumamos usar a própria manga-ubá. Uma outra variedade que a gente usa é a manga-espada, são os dois porta-enxertos que a gente usa. E aí a gente pode enxertar a manga-ubá em cima da manga-ubá, a manga-palma em cima da manga-ubá, que serve como porta-enxerto muito bom também. Então aqui você escolheu a variedade copa, né? Sim. Tem algum galho específico? A gente fala um galho produtivo, um galho... Sim, a gente pega os ramos também que são mais novos, né?
que geralmente são mais vigorosos. Seria então nas pontas, no Nas caso. pontas, exatamente. Né? Os ramos tem aí que a gente chama de fluxos, né? Da manga, então a gente pega aí do segundo fluxo de crescimento. Então esse aqui seria um ramo ideal para ser enxertado, né? E aqui nós temos o nosso porta-enxerto. A grossura tem alguma relevância? A gente fala às vezes a mesma grossura? Sim, a gente tenta pegar o calibre mais próximo possível, né? Porque o que a gente chama de casca com casca, né? As cascas ali do enxerto, do porta-enxerto, tem que estar o mais unidas o possível, que onde os vasos vão se ligar, que elas vão começar a compartilhar água, começar a compartilhar os nutrientes. Então, quanto mais próximo o calibre, melhor. A altura você tem alguma preocupação? Não, assim, no caso da manga não, é mais uma questão de calibre mesmo. Então, vou cortar aqui, eu faço um corte. Esse corte aqui vai receber o meu porta-enxerto, o meu enxerto. Aqui eu estou expondo as estruturas da casca. Essa parte intermediária, não sei se a câmera está pegando, em um verde um pouco mais claro, é que vai ficar mais em contato, né, do enxerto com o porta-enxerto. A pergunta que eu faria aqui, tem uma época ideal ou qualquer época do ano a gente pode fazer esse enxerto? As plantas elas estão mais vigorosas no início da primavera, né? Que elas já passaram por aquele processo de perda de folha que veio do outono, que veio do inverno. Então no início da primavera é como quando elas estão começando a retornar com vigor. Então esse é um período bom para fazer enxertia. Até ia perguntar sobre os citros também, né? Você pode falar, agora eu emendo lá. Sim, os citros, geralmente, como as matrizes são muito bem cuidadas, são muito bem nutridas, então acaba que dá para a gente enxertar o ano praticamente todo. Mas a gente também pode ter esse cuidado, essa percepção de enxertar na primavera também, no verão, que as matrizes estão mais vigorosas. Certo. Então, eu fiz o meu corte no porta-enxerto, eu fiz o corte no meu galho que eu vou enxertar, né? E agora eu vou unir os dois nessa fenda que eu fiz, né? Às vezes o calibre não vai ser exatamente o mesmo, então eu escolho pelo menos um lado para ficar a casca bem próxima da outra casca. Às vezes não consigo o calibre do mesmo, então eu consigo fazer isso, casca com casca de pelo menos um dos lados. Isso aqui já é o suficiente para a enxertia pegar. E agora eu preciso amarrar. Eu faço esse processo aqui de união do enxerto com o porta-enxerto, né? Deixo bem unido, bem protegido também, para não entrar água, deixo bem protegido para não perder água. Tem uma idade específica ou não? Ele engrossou, sim, posso fazer enxertia? Engrossou, já pode fazer enxertia. Essa fita você vai precisar tirar ela, Marcos, com o tempo, ou ela vai sozinha mesmo? Essa aqui, no caso da manga, né, esse processo de união da manga, ele demora um pouco mais, né? Se a gente for comparar com citros, ou se for comparar com outra espécie. Então, aqui em específico eu não preciso retirar. Com o tempo, né, o próprio tronco vai engrossando e a fita acaba se arrebentando sozinha. Um detalhe, né, porque eu tirei todas as folhas, né, porque a folha ela é uma estrutura
de perda de água, né, de transpiração. Então, para evitar que essa planta morra por desidratação, eu tirei todas as folhas, né. Com o enxerto pegando, ela vai rebrotar normalmente e isso não é problema. E aí sempre lembrando, né, Marcos, o que sair abaixo do enxerto... Sim, o que sair à base do enxerto a gente poda, né, porque é muito vigoroso, para não tomar conta da sua copa. Marcos, o que são as doenças que mais atacam aqui a manga em si? Ou cada espécie tem um... Cada espécie é muito variado. Tem alguns fungos que atacam, principalmente as flores, né? A parte floral. Mas depende muito de teor de umidade, depende muito de temperatura, então cada região sofre de uma coisa diferente. Marcos, a gente vê esse manguezal, essas mangas aí. Isso, o que você pode falar um pouquinho sobre esse tamanho aí? São pés de mangubá, né? Já são bem antigos aqui, são árvores aí com em torno de 40, 42 anos, né? Cresceram um tiquinho, né? Como a gente diz. Comercialmente não é viável, né? Usa-se materiais de porte menor, né, para facilitar manejo, né? Uma planta desse tamanho seria praticamente inviável colher, né? Mas fica aí para embelezar, né? Uma árvore muito bonita, para mostrar a tradição da região, né? O forte da nossa manga. Tá aí para vocês uma mangubá imponente, embelezando o nosso campus, embelezando o nosso viveiro. Aqui no viveiro a gente tem algumas espécies bem específicas mesmo do cerrado, né? Em específico, mostrar aqui para vocês a mangaba, que é bem típico da região, tem uma procura, né? Tem esse apelo também por um processo de reflorestamento, né? Para não deixar a espécie cair no esquecimento. Então é um dos nossos focos de produção. Coquinha azeda só tem um lá. O próprio pequi, né? Sim, temos o próprio pequi, né? Vocês viram ou vão ver aí um pouco do processo de produção da muda de pequi, que é o carro-chefe das nossas pesquisas, né? O pequi e o coquinha azeda, que são as nativas mais tradicionais aqui da nossa região. A gente desenvolve muito trabalho com o pequi e também o coquinho azedo, né? Que tem sido um desafio muito bom trabalhar com essa espécie, né? Para domesticar, entender sua fisiologia, entender todo o seu processo, né? Aos pouquinhos tem dado muito certo essa espécie, tem sido muito bom trabalhar com ela também. Aqui é a nossa estufa, nosso berçário, digamos assim, onde todo o processo de todas as mudas que a gente produz, a maioria começa aqui, né? As sementes são plantadas em tubetes, também em substrato comercial. A estufa ela proporciona uma temperatura e uma umidade ideal para essas plantas se desenvolverem, né? E a partir desse tubete, quando elas adquirem o tamanho ideal, elas são colocadas em outro recipiente, né, onde termina o seu processo de desenvolvimento até a chegada do sua destinação final, que seria no caso o plantio. Aqui a gente tem uma variedade grande de espécies, né? Maioria frutíferas, mas temos também algumas florestais, né? O caso do ipê, esse seria um ipê, uma espécie florestal. Jabuticaba, que tem uma procura muito grande no mercado, então é uma espécie que a gente costuma produzir uma quantidade um pouco. Sim, então aqui, continuando, nós temos muitas variedades que a gente produz, né? Um carro-chefe, que eu posso dizer assim, na região, e que tem uma demanda muito alta, é a jabuticaba, né? Nativa em alguns pontos aqui da região. Todo mundo gosta de ter um pezinho de jabuticaba em casa, né? É uma planta bonita, é uma espécie que a gente produz uma quantidade boa. Jabuticaba poderia dizer que seria qual, no caso? Tem paulista? Essa aqui é a variedade que a gente chama de sabará. Sim, é uma variedade mais adaptada aqui para a região, né?
ela tem um crescimento satisfatório, ela pega as enxertias de uma maneira satisfatória, então é que a gente mais produz aqui na região. Com vocês aqui, qual o processo que vocês fazem? Garfagem? Para o jabuticaba a gente também usa a garfagem, né? Que o que mais se adaptou, acho que seria o mais indicado, é fazer também a garfagem. Tá certo, hein? Tá. Outras espécies, a própria mangaba, né, típica da região também, né, tem um apelo muito grande, uma procura boa também, né. Esse ano a mangaba apresentou uma taxa de germinação muito boa, está muito satisfatório o plantio, né, a gente tem investido bastante em mangaba. Aqui nós temos os nossos porta-enxerto, os porta-enxertos de citros, né, a gente precisa produzir os porta-enxertos, a gente produz aqui a partir das nossas matrizes. Esse aqui em especial é o citromelo swingo, que é o que a gente mais utiliza, o que a gente mais produz, né? Outras variedades um pouco diferentes, a goiaba amarela, né, que o pessoal vem conhecendo, a goiaba roxa que a gente introduziu aqui na região também, que era pouco conhecido, conseguiu trazer, o ipê, que o pessoal da região tem um carinho muito grande por ipê, é uma árvore bonita, é símbolo da região também, então todo mês de agosto o ipê colore aí as ruas, então todo mundo gosta de ter um pezinho de ipê em casa. Maracujá, né, pensando num plantio um pouco mais comercial, a gente produz algumas variedades de maracujá também. Em casa as pessoas também gostam de ter um pezinho de maracujá, é bonito, tem uma flor bonita, cheirosa, né? O barulho da abelha, não sei se a pessoa gosta do barulho da abelha. Então essas são as variedades que a gente produz, né? Eu ia falar ali do tamarindo e do umbu, né? Sim, aquele ali também, ali é o cajamirim. Tamarindo a gente produz também no tubete. O umbu a gente não produz nesses tubetes porque a semente é um pouco grande. Então a gente planta no canteiro, depois do canteiro a gente passa para o sacolinho. Os outros processos parecidos que a gente faz com a manga, o próprio piqui que a gente fez, a gente faz com o umbu. Esse aqui é o tamarindo, né? Também tem um apelo, é uma planta bonita, o fruto muito apreciado, o pessoal gosta muito do suco de tamarindo. Lembrando, Marcos, todas as aqui que você mostrou são sol, né? Sim, são todas as variedades bem adaptadas para sol, para um clima mais, uma temperatura um pouco mais alta, mais típicos mais desse clima de cerrado mesmo. Aqui, no nosso viveiro, a gente tem um foco de produção de mudas, tanto com espécies nativas, com outros cultivares também, né? E a gente tem um projeto de venda de mudas, que a gente procura atender o pequeno produtor, o sitiante, né? O chacreiro, para ter uma muda com a qualidade, um preço acessível, né? Que a gente possa tocar o nosso projeto. E eu convido a todos a conhecer o nosso projeto. Tá, aqui é o nosso telado, né? Como a gente costuma dizer, por onde algumas mudas já em processo de produção, né? E algumas em processo já de finalização são trazidas. Então aqui a gente tem várias espécies que a gente costuma produzir, né? Algum exemplo, o próprio piqui, né? Algumas variedades de goiaba, jaca, cajá, manga, que é um forte da região também. Então aqui é uma etapa do processo de produção. A tendência é que essas mudas daqui já saiam direto para o consumidor. As variedades mais da região também, mais adaptadas, né? O piqui, que é uma espécie nativa. Temos algumas variedades de manga, a manga ubá, que é uma manga típica da região. Manga espada, algumas variedades da espada, né? Manga espada rosada, manga espada abacaxi, uma nativa muito procurada, que é a mangaba, né? Que está entrando nesse processo de sumir, né? Então a gente tem essa meio que responsabilidade social de produzir essas mudas para que não acabe. Aqui nesse outro anexo,
outras variedades também, goiaba amarela, que por surpresa nossa se tornou uma novidade, né? As pessoas conhecem pouco a goiaba amarela, a própria goiaba roxa, né? Que meio que nós introduzimos aqui na região, que passou a ser conhecida. Algumas variedades de cacau que são produzidas aqui mesmo no campus, tem tido uma boa aceitação na região. O coquinho azedo, que além de nativa é um foco nosso de pesquisa, de pós-graduação, juntamente com o piqui, e outras variedades mais comuns, né? O urucum, o corante, não sei como vocês chamam na região de vocês, mas é uma espécie muito interessante também que a gente costuma produzir aqui. Eu vi que vocês têm também romã, outras coisas assim. Sim, produzimos uma variedade, romã, figo, amora. Na verdade a gente produz muitas coisas durante a safra, né? A própria lixia, que a gente só consegue produzir na safra, acerola. Então a variedade é muito grande. Aqui, Marcos, qualquer pessoa pode vir comprar? Sim, como funciona? sim, aqui é acessível a todo tipo de público, né? É só vir nos visitar, dar uma olhada e levar o que mais agradar. Bom, aqui nesse espaço é um espaço mais voltado para a produção de citros, né? Os citros a gente tem que ter um cuidado especial porque a gente precisa atender a uma legislação específica, né? Existem algumas regras para a produção de citros e como a demanda de citros também é muito grande, então a gente deixa um espaço específico para a produção de citros. A gente produz muitas variedades de laranja, de limão, de tangerina, né? As variedades mais comerciais, né, que agradam mais ao público, então aqui a gente procura produzir. Eu vi que vocês têm também aqui parte de bananas também aqui, né? Sim, sim, a gente trabalha com algumas variedades de banana também, que é uma queridinha do público também. Então, são mudas micropropagadas, né, para atender também a legislação referente à propagação de doenças. Então a gente procura trabalhar dentro da biossegurança, né? Mas digamos assim. Seria possível também, por exemplo, o produtor daqui da região vir aqui e passar uma demanda para você, olha, eu preciso de tal muda. Sim, sim, a gente costuma trabalhar sob encomenda, né? Digamos assim. A gente trabalha com essa parceria, né? O produtor aparece com essa demanda e a gente tenta suprir. Às vezes a gente trabalha com a parceria de não ter o material de plantio, a gente não tem a semente, o próprio produtor traz a semente, aqui a gente trata, faz o semeio, entrega para ele o produto final. Isso é muito possível, a gente já fez isso algumas vezes sim. Então aqui a gente detém todo o processo de produção, né? Desde o semeio da semente, né? A gente acompanha todas as etapas de produção, ou mesmo dos processos de enxertia, até o produto final. A gente não costuma trabalhar apenas com um período de produção, né? Como o foco do viveiro é o ensino e também a pesquisa, né? Então a gente precisa ter essa experiência para os nossos alunos, né? Desde o processo de plantio até o processo de produção. Uma coisa aqui que nós sempre batemos na tecla com os nossos parceiros, os nossos clientes, os produtores, é que todo mundo que chega aqui quer uma muda grande. Eu quero uma muda grande. Só que é uma responsabilidade nossa que as pessoas entendam que cada espécie é diferente uma da outra, né? Nem sempre uma muda grande é a melhor muda a ser plantada. A gente costuma falar que é melhor que se plante uma muda mais nova, né, do que se plante uma muda maior. Então, a gente sempre trabalha com esse padrão de plantio, né? E é uma responsabilidade nossa porque as pessoas entendam isso, né? Que falar, uma muda de 1,20 m de tamanho já estava produzindo, sim, é uma muda linda, mas às vezes não é um padrão bacana, às vezes é uma muda que já esteja um pouco velha, um pouco passada, né, dentro de um recipiente. Então essa é uma ideia nossa de colocar esse conhecimento na cabeça das pessoas. Então fica o convite a todos vocês a vir nos visitar, conhecer o nosso projeto, né, aprender um pouco, nos ensinar um pouco. Nosso viveiro aqui dentro do campus da UFMG, no Instituto de Ciências Agrárias, na cidade de Montes Claros, em Minas Gerais.
serão muito bem recebidos. Será um prazer tê-los aqui. Fica aí mais uma vez o convite. Muito obrigado. E aí agradecer aqui, né, o Marcos aqui representando aqui a FMG. Vai ficar os contatos também na descrição para todo mundo entrar, pesquisar. E ressaltando que aqui eles fazem a venda de muda. Então, como a gente sempre fala, é aquela famosa muda certificada, uma muda de procedência, que é o que a gente sempre procura no grupo aí. Então, vocês podem entrar em contato, pode vir conhecer. A gente ainda está conversando com eles se tem alguma forma de correio. É uma coisa, de repente, que pode ser que dê ou não dê, né? Sim, futuramente então, nós estamos pensando já em expandir o projeto para venda online. Então, de qualquer forma, entre em contato. Se der certo, é muito bom, tá bom? Então, um abraço para vocês aí. E é só agradecer o Marcos aqui. Um abraço. Nós que agradecemos aí o apoio, né, a divulgar o nosso projeto. Muito obrigado. Saindo aqui de Montes Claros e voltando para São Paulo. Lá no Plantado em Casa, nossa escola lá, para levar todas essas informações aqui e mudas, né, principalmente. E aí, pro pessoal que tá assistindo aí, essa é a parte que a gente gosta mais, né, que é a parte da famosa mudinha, né. Então aqui a gente tá levando de tudo, muita variedade mesmo aqui, principalmente a lógica do cerrado, né, que a gente vai arriscar, já é ciente que não é garantido, mas a gente vai tentar arriscar, aproximar o máximo possível. E outras variedades também, até comuns, que a gente vai estar levando. Até uma banana ouro aqui. E a maçã também, né? Tá bem em extinção a maçã. E a gente vai estar levando aqui para estar arriscando. Tá levando um pouquinho de cada, né? Uma variedade boa. A gente tem aqui umbu, o próprio pequi, o coité, uma planta muito bonita. Dá umas cabaças muito bonitas. A macaúba, uma palmeira bem tradicional da nossa região. Jambu roxo, o buriti, muito comum na região também, cacau roxo. Então tá indo uma variedade boa para vocês, espero que aproveitem. E tem uns tubérculos aqui ainda, né? Vou ver aqui. Tem tamarindo, tem jambo amarelo, tem a mangaba, da nossa região também. Goiaba amarela, também tá indo. Coquinho azedo ali. Azedo, cogumelo. Algumas. Eu sei que vai ter muitos pedidos aí, mas os pedidos você vai na descrição que vai ter o contato lá do Marcos aqui da escola, e aí vocês entram em contato, quem sabe aí não consigam aí. Mas esse aqui é lá para o nosso Plantar em Casa, para nossa escola, para justamente esse laboratório para as pessoas interessadas aprenderem. E aí um abração para todo mundo, seguindo aqui com as minhas mudinhas, pena que eu tô de carona, então não vou poder levar muito. Aqui conheci aqui o pessoal fantástico aqui da UFMG, tantos professores aqui, alguns aqui, o Marcos aqui do Viveiro. Meu, olha, se eu soubesse, eu tinha vindo com bastante antecedência aqui já. Então muitas mudas aqui, infelizmente, como eu disse para os amigos, são mudas de cerrado. Então tem muita gente que me pede para a gente fazer esse laboratório com essas mudas de cerrado, e a gente vai fazer esse teste lá e com certeza colher os frutos aí, os resultados, tá bom? Vamos lá, a gente se vê em São Paulo.